Após sofrer um acidente grave, meu marido fingiu estar em coma. Ele tinha um plano de ficar com outra mulher e pegar todo o nosso dinheiro para eles, mas foi então que minha filha de 10 anos, que ia comigo todas as vezes visitá-lo no hospital, notou algo estranho. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Aquela noite chuvosa ainda ecoa em minha mente como um sussurro sombrio, um presságio que eu não soube interpretar a tempo. Havíamos discutido pouco antes do acidente, algo bobo, sobre uma conta bancária que não batia, uma transferência que eu não lembrava de autorizar. Daniel, meu marido, minimizou o assunto, dizendo que eu deveria estar cansada e confundindo as coisas. Talvez estivesse. Afinal, desde que ele fora promovido e passará a trabalhar em casa, eu sustentava quase tudo sozinha. O emprego dobrado, os cuidados com nossa filha, Helena, de apenas 10 anos, e ainda toda a carga emocional de um casamento que há tempos me parecia morno. Mas como suspeitar que por trás do silêncio havia um plano cruel? O carro derrapou em uma curva molhada, e depois disso, o mundo virou um borrão. Daniel sofreu um impacto forte na cabeça, enquanto eu saía apenas com fraturas e arranhões. No hospital, ele foi diagnosticado com estado de coma induzido. As máquinas apitavam. Os médicos explicavam com cuidado, mas eu só conseguia olhar para aquele rosto imóvel, tão calmo, e me perguntar se a última coisa que ele ouvirá antes de tudo acabar fora a minha voz brava, cobrando explicações. Nos dias seguintes, eu me dividi entre sessões de fisioterapia, contas acumulando e visitas ao hospital. Levava Helena comigo, que sempre fazia questão de segurar a mão do pai, contando a ele tudo o que acontecia em casa e na escola, como se ele pudesse ouvir. Ela acreditava que ele estava apenas descansando por dentro, como dizia, e por isso nunca deixava de ir. Às vezes ela chorava baixinho no carro, outras vezes fazia desenhos para ele e os colava na parede do quarto do hospital. Eu apenas assistia, tentando encontrar dentro de mim alguma força para continuar. A vida parecia suspensa, como se o tempo tivesse parado na sala 203 daquele hospital. Até que Helena começou a comentar coisas estranhas. Primeiro, disse que viu o olho do pai se mover. Depois, que ele engolira saliva. Achei que fosse imaginação infantil, o desejo profundo de vê-lo acordado. Mas algo em seu olhar me fez hesitar. Ela não estava mentindo, ela estava observando. Sempre foi muito mais atenta do que aparentava. Um dia, depois de uma visita silenciosa, ela me puxou pelo braço quando saímos da sala e disse, com os olhos arregalados: "Mãe, o celular dele vibrou." Estava guardado no armário, mas fez barulho. Engoli seco. A princípio, pensei que fosse um alarme esquecido, uma notificação antiga. Mas aquilo não fazia sentido. Se Daniel estava em coma, como poderia estar com o celular? E por que o celular estaria vibrando com novas mensagens se ninguém sabia onde ele estava? No dia seguinte, voltei com Helena e pedi para que ela ficasse perto da maca enquanto eu fingia mexer nas gavetas da sala. Ela apontou discretamente para um compartimento ao lado da cama, um pequeno armário onde ficavam os pertences pessoais dele. Com mãos trêmulas, abri e lá estava, o celular de Daniel, com a tela virada para baixo. Quando o peguei, meu coração disparou. Havia senha, claro, mas Helena, com sua sagacidade e memória fotográfica, se lembrou de vê-lo digitando algumas vezes o código quando usava em casa. Tenta 2604, é o dia que vocês se casaram, não é? Disse ela, olhando para mim como se tivesse acabado de montar um quebra-cabeça. O celular desbloqueou. E foi então que o chão desapareceu sob meus pés. Na tela, uma enxurrada de mensagens recentes com uma mulher chamada Amanda. Conversas explícitas. Planos. Prints de transferências feitas da nossa conta conjunta. Prints de papéis de falsificação de documentos. Um áudio dele rindo, dizendo: "Ela vai cuidar de tudo, pagar tudo e quando eu voltar milagrosamente, já estaremos longe com o dinheiro. Ela nem vai saber o que aconteceu." Minha garganta fechou. Olhei para Helena, que agora segurava minha mão com mais força. Sem dizer uma palavra, desliguei o celular,
coloquei no bolso do meu casaco, e saí com minha filha do hospital sem sequer olhar para trás. Me senti atraída, usada, e o pior, enganada durante meu momento mais frágil. Daniel não estava em coma. Ele estava fingindo. E ele havia armado tudo para me destruir por dentro e por fora. Mas agora quem tinha o controle era eu. Eu só não fazia ideia do que estava por vir. Mas sabia, com cada fibra do meu corpo, que ele não sairia impune. O caminho de volta para casa foi coberto por um silêncio espesso, quebrado apenas pelo som do limpador de para-brisa riscando o vidro e pela respiração pesada de Helena no banco ao lado. Eu segurava o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram esbranquiçados. Minha mente girava em círculos. A imagem do celular desbloqueado, as mensagens nojentas, os áudios debochados, tudo parecia uma sequência de cenas arrancadas de um pesadelo. Mas não era. Era real. E estava acontecendo comigo. Você tá bem, mamãe? Helena perguntou, com a voz baixa. Apenas concordei, mas por dentro, eu estava ruindo. A vontade era de gritar, bater em alguma coisa, mas eu precisava ser forte. Pela minha filha. Pelo pouco que ainda restava de mim. Chegando em casa, travei todas as portas. Liguei o som da TV e deixei em volume médio, como se aquilo pudesse esconder qualquer passo, qualquer respiração mais alta. Peguei o celular de Daniel novamente e comecei a vasculhar tudo. Ele estava mais ativo do que eu imaginava. As mensagens com Amanda iam de declarações falsas de amor até detalhes minuciosos sobre contas, senhas, agências bancárias, até mesmo o endereço de um possível esconderijo. Ela chamava Daniel de meu amorzinho milionário. E ele respondia com promessas de uma vida de luxo, financiada com o dinheiro que eu suava para ganhar. O mais absurdo era que ele se referia a mim nas mensagens como a idiota que acredita em tudo. Meu estômago virou. Cada linha daquelas conversas era uma facada diferente. Não consegui dormir. Esperei Helena adormecer, deitei ao lado dela e permaneci com os olhos abertos, encarando o teto. Pensava em tudo, no casamento, nos anos de sacrifício, na confiança que entreguei a ele. Comecei a me lembrar de pequenas coisas que antes eu ignorava, ligações que ele atendia no banheiro, o modo como escondia o notebook quando eu me aproximava, as discussões sempre desviadas com abraços frios. Ele já estava preparando tudo há muito tempo. O acidente só deu a ele a desculpa perfeita. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não iria confrontá-lo de imediato. Aquela situação exigia mais do que raiva. Exigia inteligência. Discrição. Estratégia. Entrei em contato com uma amiga antiga, Rebeca, que trabalhava com tecnologia e investigação digital. Confiava nela de olhos fechados. Marquei um café e levei o celular comigo, explicando tudo em detalhes. Ela ouviu tudo sem me interromper e, quando terminei, me olhou com uma expressão séria. Isso é grave, muito grave. Mas posso clonar o celular e monitorar tudo sem que ele perceba. Ela continua respondendo às mensagens? Sim, ele recebeu algumas mensagens durante a madrugada, respondi. Ótimo. Isso prova que ele está fingindo mesmo. Mas você precisa de provas concretas se quiser agir legalmente depois. Deixa comigo. Entreguei o aparelho a ela por alguns minutos, com o coração apertado. Era como entregar uma arma que poderia explodir a minha vida, ou salvar tudo que ainda me restava. Enquanto isso, continuei visitando o hospital com Helena, e aproveitei para colocar o celular no mesmo lugar que peguei, como se nada tivesse acontecido. Eu vestia minha melhor máscara, fingia me emocionar ao segurar a mão dele, dizia palavras doces que me rasgavam por dentro. E tudo isso era necessário. Daniel acreditava que estava por cima, que eu era a tola submissa que cuidaria dele até o fim. Mal sabia ele que, enquanto fingia dormir, quem acordava de um pesadelo era eu. Uma semana depois, Rebeca me entregou o relatório com a cópia de todas as conversas, áudios e até chamadas que Daniel fazia quando o quarto estava vazio. Usava fones pequenos escondidos e ativava o celular por trás de travesseiros, se aproveitando dos turnos noturnos e das câmeras que não pegavam o ângulo certo.
Ela também descobriu que ele havia transferido grandes quantias para contas em nome de terceiros. Inclusive, uma delas no nome de Amanda. As peças começaram a se encaixar. Eu finalmente enxergava o tabuleiro. Ele tinha um plano. Mas agora, eu também tinha o meu. Voltei para casa e, com as mãos trêmulas, sentei na cama. Peguei um caderno antigo, desses que eu usava para anotar receitas e contas, e comecei a escrever tudo: datas, horários, nomes, valores. Precisava me organizar. Não era só uma traição. Era um crime. E por mais que a dor quisesse me arrastar para o fundo, minha filha merecia ver a mãe dela forte, não destruída. Helena entrou no quarto logo depois, me trazendo um copo de suco. Vai dar tudo certo, mãe, disse ela, com um sorriso pequeno. Eu a abracei com força. Vai sim, filha. Agora, o jogo virou. Nos dias seguintes, meu papel de esposa dedicada no hospital se manteve firme. A cada visita, eu sorria, segurava sua mão, lia trechos de livros em voz alta, como se quisesse animá-lo, quando, na verdade, estava cravando um punhal invisível entre nós. Ele fingia dormir, eu fingia acreditar. E no meio de tudo isso, Helena permanecia atenta. Embora ainda tão jovem, ela compreendia que havia algo grande e errado acontecendo, mesmo sem entender os detalhes. No hospital, comecei a observar tudo com mais atenção. O comportamento dos enfermeiros, os horários da equipe, quem entrava e saía do quarto. Com Rebecca ainda monitorando os passos digitais de Daniel, descobrimos mais. Ele usava o turno da madrugada para se comunicar com Amanda e fazer movimentações bancárias. Amanda, por sua vez, era mais do que apenas cúmplice. Ela era o cérebro por trás do plano, ao que tudo indicava. Em uma das conversas, Amanda escreveu: "Você tem que continuar fingindo, Dani. Quanto mais tempo ela te visitar e se preocupar, mais confiança ela tem de que está tudo bem. Quando tudo estiver no seu nome, a gente desaparece. Tenho contatos, lembra? Contatos. Desaparecer." Eles planejavam fugir. E o tudo que Amanda mencionava incluía a nossa casa, as contas conjuntas e até mesmo a previdência que eu construí para Helena com tanto sacrifício. Eu senti um gosto amargo na boca. Aquilo não era só traição, era maldade. Foi Rebecca quem teve a ideia mais audaciosa: e se a gente jogasse com as mesmas armas que ele tá usando? Você já pensou em gravar? Gravar como? As visitas? Exato. Mas não só isso. Vamos dar a ele uma falsa sensação de segurança. Deixa ele se sabotar. Se ele acha que ninguém sabe de nada, vai cometer erros. Na visita seguinte, levei uma caneta com câmera acoplada. Coloquei no bolso do casaco, posicionada discretamente para filmar o rosto dele. Helena, sempre cúmplice, inventou uma desculpa para ir beber água com frequência, o que dava a ele momentos de distração e me permitia provocar pequenas reações. Daniel, hoje a médica disse que talvez você precise de mais exames. Parece que não está tão bem quanto pensávamos. Seu maxilar contraiu. Sutil, mas visível. Talvez te transfiram. Um hospital em outra cidade, onde vão poder te acompanhar melhor. Vai ser difícil me afastar de você, mas vou continuar te amando de longe, completei, com uma lágrima falsa no canto dos olhos. E então, uma das mãos dele se mexeu levemente. Uma contração tão discreta que passaria despercebida para qualquer um, menos para mim. A gravação capturou. Voltei para casa com um misto de raiva e adrenalina. Rebecca analisou tudo com olhos técnicos e frieza cirúrgica. Ele está começando a se perder no próprio papel, disse ela, pausando o vídeo no exato segundo em que ele mexia os dedos. Esse vídeo é ouro. Mas não é o bastante. A gente precisa da voz dele. Um deslize só. E ele nos deu. Na noite seguinte, Rebecca me ligou às pressas. Ele fez uma ligação por vídeo com Amanda agora há pouco. Estavam eufóricos. Disseram que em 2 dias você estaria fora do caminho. E o pior, mencionaram algo sobre uma pasta com documentos e assinaturas falsas.
Meu sangue gelou. Assinaturas falsas? Eu lembrei, de repente, de uma conversa que tivemos meses atrás, antes do acidente. Daniel havia sugerido que atualizássemos os registros da casa e da empresa pequena que tínhamos em meu nome. Na época, eu desconfiara, mas ele agiu com tanto carinho, disse que era para proteger nosso patrimônio, que acabei cedendo. Rebeca, e se ele tiver falsificado minha assinatura? É provável. Mas vamos confirmar. Você tem cópia desses papéis? Estão guardados no cofre aqui de casa. Pelo menos estavam. Naquela noite, esperei Helena dormir e fui até o quarto onde mantínhamos o cofre. A senha ainda era a mesma. Quando abri, levei um susto. A pasta azul com os contratos não estava lá. Em seu lugar, havia apenas papéis antigos, desatualizados, como se alguém tivesse encenado que nada havia sido removido. Daniel tinha conseguido a pasta antes do acidente. Ou, talvez o acidente fosse parte do plano? A ideia me atravessou como um raio. E se ele tivesse provocado aquele acidente? O carro estava com ele naquele dia. Disse que iria abastecer e revisar. Horas depois, sofri a colisão que quase me tirou a vida. Mas foi estranho. Eu não estava em alta velocidade. O motorista do outro carro fugiu e nunca foi identificado. O laudo apontou falha nos freios. E Daniel foi o único a levar o carro na oficina. Era muito. Era demais. Mas agora eu via com clareza, ele queria que eu estivesse vulnerável. E conseguiu. Eu respirei fundo, abracei minha filha que dormia tranquilamente, e jurei a mim mesma, em silêncio: você me usou, Daniel. Tentou me destruir enquanto eu te amava. Mas agora, é minha vez de jogar. A partir daquela noite, o medo passou a dividir espaço com a coragem. Eu tinha uma filha a proteger, uma história para reescrever e, mais do que tudo, uma armadilha para desmontar. Daniel não podia continuar fingindo. Eu precisava de provas concretas, algo que o fizesse desabar diante de todos. Decidi manter a rotina como se nada estivesse acontecendo. As visitas ao hospital continuaram. Helena, sempre ao meu lado, se mantinha vigilante, como uma pequena guardiã. Eu admirava sua força. Mesmo com o coração confuso, ela entendia que algo maior nos rondava. E agora, estávamos prontas para enfrentar. Na sala de casa, Rebeca me mostrava as movimentações suspeitas nas contas conjuntas. Ele estava drenando pequenas quantias de forma quase imperceptível, transferindo para contas em nome de terceiros. Amanda era uma delas. Mas havia mais 2 nomes desconhecidos. Precisávamos ligar os pontos. O rastro estava sendo apagado com cuidado, mas não com perfeição. Eles estão se preparando para sumir, Rebeca disse, com firmeza. Temos pouco tempo. Naquela mesma semana, voltei ao hospital decidida a conseguir mais do que um movimento involuntário ou um leve estremecer de pálpebras. Eu queria que ele se traísse de vez. Foi quando tive uma ideia arriscada. Esperei até o fim da tarde, quando os corredores ficavam mais tranquilos. Pedi licença à enfermeira de plantão, disse que queria ter um momento a sós com meu marido, e ela, como sempre, sorriu com simpatia. Ninguém ali desconfiava de nada. Ao fechar a porta do quarto, sentei ao lado dele com um olhar calmo. Mas dentro de mim, o sangue fervia. Daniel, hoje tive uma conversa com um advogado, comecei, fingindo estar pensativa. Ele está me orientando sobre a nossa situação patrimonial. Achei que, mesmo nesse momento, você ia querer saber. Nada. Nenhuma reação. Disseram que se eu tiver provas de que alguém falsificou minha assinatura, posso pedir a anulação de todos os documentos. Você acredita nisso? Perguntei, levantando da cadeira e andando até o lado oposto da cama, como se eu estivesse apenas desabafando. De repente, percebi algo quase imperceptível. Um leve estremecimento nos dedos da mão dele, os mesmos que dias antes haviam se contraído. Era como se ele estivesse irritado, mas tentando se controlar. Continuei. E mais.
Eles sugeriram abrir uma investigação formal. Parece que a seguradora quer reanalisar o laudo do acidente. Estão desconfiados. Disseram que os freios podem ter sido adulterados. Estranho, né? E foi aí que aconteceu. Seus olhos, por um segundo, se entreabriram. Pequeno, discreto, mas vi. Ele me olhou. Fiquei paralisada, fingindo não perceber. Peguei minha bolsa e saí do quarto com calma. Mas por dentro, eu gritava. Voltei no dia seguinte com Rebecca. Consegui que ela se passasse por psicóloga da família para acompanhar uma visita terapêutica. Dessa vez, o plano era claro, provocá-lo até ele reagir. E conseguimos. Enquanto Rebecca falava sobre traumas familiares e perdas, jogando farpas sutis sobre traição e abandono, Daniel apertou a mão. Com força. Rebecca gelou. Era a prova final que faltava. Ele estava plenamente consciente. Agora, era hora de agir. Naquela noite, voltei ao hospital sozinha. Mas não para visitá-lo. Encontrei a enfermeira-chefe e pedi uma reunião particular. Preciso compartilhar uma suspeita grave, comecei. Meu marido não está em coma. Ele está fingindo. Ela arregalou os olhos, surpresa. Como assim? Tenho vídeos. Registros. Inclusive de hoje, ele apertando a mão de alguém. Ele está consciente. Só que tem se fingido de inconsciente para me enganar, e mais. Eu acredito que há uma fraude sendo cometida, e ele está envolvido. Mostrei uma das gravações, e vi o semblante dela mudar de imediato. Chocada, ela me prometeu que tomaria providências. Era o que eu precisava. No dia seguinte, Daniel foi avaliado discretamente por 2 neurologistas sem ser avisado. Pediram que reagisse a estímulos leves. Ele tentou manter o disfarce, mas um leve movimento ocular o entregou. Um dos médicos suspeitou que ele poderia estar em estado consciente, mas fingindo. A equipe médica começou a questionar o diagnóstico. Foi então que a diretora do hospital chamou minha atenção. Precisamos conversar. Encontramos inconsistências nos registros de internação. Parece que seu marido tinha acesso a um dos funcionários administrativos, e alguém apagou informações dos sistemas nas primeiras 48 horas após o acidente. O cerco estava se fechando. Faltavam poucos passos para desmascará-lo completamente. Mas era preciso ter sangue frio. E eu tinha um último plano em mente. Um plano que envolvia Amanda, e a certeza de que o golpe não ficaria impune. Os dias que se seguiram foram de silêncio ensurdecedor. Daniel seguia no hospital, fingindo ser o mesmo homem imóvel e inconsciente. Mas nos bastidores, eu já tinha movimentado peças que ele jamais imaginaria. Rebecca organizava documentos, a diretora do hospital nos mantinha informadas sobre cada nova suspeita e Helena, mesmo sem entender todos os detalhes, mantinha os olhos atentos, com a sabedoria que só crianças puras carregam. Mas era hora de ir além. Descobri, com a ajuda de Rebecca, que Amanda havia aberto uma empresa de fachada 3 meses antes do acidente. No nome dela. Mas o capital social vinha de uma conta conjunta que mantínhamos no passado, uma que eu nem lembrava mais. Daniel havia transferido silenciosamente quase todos os nossos investimentos para lá. Era isso. O plano dele não era só desaparecer comigo achando que ele estava vegetando, ele queria garantir uma nova vida com ela, sustentada com tudo que construímos juntos. Meu sangue fervia, mas eu respirei fundo. O plano ainda não estava completo. Pedi a Rebecca que agendasse uma reunião com Amanda, se passando por uma corretora interessada em investir em negócios promissores. Para isso, criamos um perfil falso, com identidade empresarial e tudo. Amanda mordeu a isca. No dia marcado, fui junto, me disfarçando com óculos escuros e cabelo preso, ficando em uma mesa ao lado. Amanda chegou sorridente, usando roupas caras, ostentando uma bolsa de grife que eu sabia muito bem que fora paga com meu dinheiro. Durante a conversa com Rebecca, ela começou a se empolgar. Falou de parcerias futuras, expansão e até citou Daniel como um ex-marido que passou por um trauma horrível,
mas que agora ela cuidaria com muito amor. Rebeca puxou a conversa para o lado financeiro, perguntando como ela sustentava tudo isso. Temos algumas reservas, e uma entrada extra de capital vinda de um seguro bem gordo, Amanda soltou, com um riso debochado. Aquilo bastava. Rebeca gravou tudo com o microfone escondido na bolsa. Eu me levantei discretamente e saí do local com o coração disparado. Tínhamos as provas. Agora era oficial, o golpe estava escancarado. No mesmo dia, fui ao cartório com Rebeca e um advogado. Entramos com um pedido judicial para congelar todos os bens e contas em nome de Daniel e Amanda. O juiz concedeu a liminar após ver os indícios. Um oficial foi encaminhado ao hospital naquela mesma noite, e foi avisado que haveria uma reavaliação médica compulsória, com base nas suspeitas de fraude. Tudo em sigilo. Na manhã seguinte, fui ao hospital com minha filha, como de costume. Dessa vez, quando entrei no quarto, ele abriu os olhos. Simplesmente assim. Sem teatrinho, sem fingimento. Acabou, Daniel, falei com calma. Sei de tudo. Ele ficou imóvel por um instante. Depois tentou bancar o surpreso. Do que você está falando? Eu, não sei onde estou, não adianta mais. Amanda falou demais. Tenho gravações, transações bancárias, provas. E mais, o hospital vai abrir um processo administrativo por fraude médica. Você não só tentou me enganar, como envolveu funcionários daqui. Ele se levantou da cama, em choque, como se tivesse levado um soco. Você armou para mim? Não. Você fez isso sozinho. Eu só tirei a venda dos olhos. Ele tentou correr até a porta, mas a diretora do hospital já esperava com 2 seguranças e o oficial de justiça ao lado. Daniel Cardoso, o senhor está impedido de sair das dependências do hospital. Está sob investigação por fraude patrimonial e possível tentativa de estelionato, o oficial anunciou. Helena me segurava pela mão com força. Sua expressão era firme. Pela primeira vez em meses, ela parecia sentir segurança. Como se dissesse em silêncio, a gente venceu, mãe. Amanda também não escapou. No fim da tarde, enquanto Daniel ainda prestava depoimento preliminar, a polícia foi até o endereço da empresa dela. Encontraram pastas com registros falsificados, documentos com minha assinatura copiada e extratos de transferência com valores altíssimos. Ela tentou negar, mas as gravações foram definitivas. Daniel, com a máscara caída, já não tinha mais saída. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Algo que encerrasse esse ciclo. Naquela noite, sentei com Helena em nossa sala, abracei-a forte e disse: agora tudo vai mudar, meu amor. A mamãe não vai mais deixar ninguém brincar com a gente. Ela sorriu, aliviada. Mas seus olhos ainda tinham dúvidas. Ele vai voltar, mãe? Eu segurei seu rosto com carinho. Não. Nunca mais. O plano dele acabou, mas a justiça ainda estava começando. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções, processos e verdades sendo jogadas à luz do dia. O hospital oficializou o rompimento do contrato com Daniel e cooperou integralmente com as autoridades. O laudo médico final revelou o que todos já sabiam: ele nunca teve nenhum comprometimento neurológico. Nenhum coma, nenhum dano cerebral. Apenas um plano sujo. Amanda, em seu depoimento, tentou jogar toda a culpa para ele, alegando ter sido manipulada, dizendo que acreditava que ele realmente estivesse doente, e que só se envolveu nos negócios a pedido dele. Mas as gravações e os documentos que ela mesma assinou desmentiram tudo. A tentativa desesperada de se safar apenas reforçou a mentira. Daniel também tentou negociar com a justiça, alegando que tudo não passou de um erro emocional, que estava confuso depois do acidente. Mas o promotor foi claro ao dizer que havia ali uma intenção clara de fraude patrimonial e emocional. Usar a falsa condição de saúde para tomar posse de bens, enquanto planejava uma nova vida com outra mulher, era mais do que desprezível, era criminoso. A justiça autorizou o bloqueio total dos bens que estavam em nome dos dois.
Além disso, por conta das provas apresentadas, a conta antiga com os investimentos que Daniel transferiu foi revertida para mim por decisão judicial. A juíza do caso foi firme: o réu não apenas feriu a confiança do matrimônio. Ele instrumentalizou uma tragédia pessoal para benefício próprio. A reparação moral e financeira é o mínimo que se pode aplicar aqui. Na audiência final, ele estava algemado, cabeça baixa, sem o falso charme de antes. Amanda, pálida e acuada, mal conseguia encarar o público. Eu estava lá com Rebeca e Helena. Minha filha segurava minha mão com força. Era o fechamento de um ciclo. Um momento de justiça. Mas mais do que isso, um recomeço. Daniel e Amanda foram condenados por estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e tentativa de fraude patrimonial. Ele recebeu uma pena de 8 anos, com possibilidade de progressão de regime, e ela 5 anos. Além disso, a justiça determinou que ambos não poderiam se aproximar de mim ou de minha filha por no mínimo 10 anos após cumprirem pena. Quando saímos do tribunal naquele dia, um céu limpo nos abraçava. Era como se o universo dissesse: acabou. Na semana seguinte, vendi o apartamento onde morávamos. Cada canto daquela casa me lembrava da farsa que vivi. Com o dinheiro recuperado, comprei uma nova casa em um bairro tranquilo, onde Helena poderia crescer em paz. Um jardim bonito, com flores coloridas, e um quarto só dela, decorado com o tema que ela escolheu: borboletas. Símbolo de renascimento. Na primeira noite em nossa nova casa, preparei o jantar preferido dela: arroz, batata assada, frango empanado e suco de uva. Enquanto comíamos, ela sorriu e disse: agora parece que tudo vai ficar bem, né, mãe? Olhei para ela com os olhos cheios d'água. Agora vai, meu amor. Agora somos só nós duas. E a nossa verdade. Passei a trabalhar em um projeto social com Rebeca, ajudando mulheres vítimas de relacionamentos abusivos e fraudes emocionais. Muitas chegaram destruídas, sem chão, como eu estive. Mas, aos poucos, com apoio, reencontravam o valor de serem mulheres inteiras. Minha história virou exemplo. Não por vaidade, mas por mostrar que até mesmo nos maiores enganos é possível recomeçar. Que o amor de uma filha pode ser a luz num túnel escuro. E que quando a verdade é sua aliada, a justiça encontra o caminho. Daniel tentou me apagar com mentiras. Mas no fim, fui eu quem o desmascarou com coragem. E se eu tivesse que resumir tudo o que vivi em uma só frase, eu diria: mesmo quando tentam nos enganar na nossa pior dor, sempre haverá um momento em que a verdade explode, e nos devolve o que é nosso por direito. Helena cresceu me olhando com orgulho. E eu, olhando para ela, sabia: fomos salvas uma pela outra. Se essa história te prendeu do início ao fim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que ama histórias surpreendentes. Isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdos assim para você. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero deixar um coração especial para cada um que comentar.